Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos assiste em casa. Tem alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos, amados. Recebam o nosso abraço. Se tem alguém aqui da igreja, venham, abracem esses amados, esses queridos que estão aqui. Que Deus abençoe. Receba o nosso carinho. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite. Boa noite também você que nos assiste. Essa é uma noite onde o Senhor vai revelar ao nosso coração os seus sonhos. Sonhos são movimentações do céu na terra. Deus é um Deus que sonha e Ele sonhou com você. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, Efésios 1, Deus sonhou com cada um dos seus filhos. E Ele colocou dentro de nós um propósito eterno, algo poderoso, aonde nós iríamos viver e ter uma vida de sucesso. Uma vida que iria glorificar o nome dEle. Amém? Então, é isso que nós vamos trazer agora aqui. Você é um filho do Pai Criador que carrega dentro de você sonhos grandiosos, sonhos que vão mudar histórias de nações. Você pode tocar vidas, pode tocar a sua casa, a sua família. E eu quero te dizer, só temos uma vida para viver. Então é um desperdício você não viver intensamente. É um desperdício nós não termos uma vida extraordinária e não vivermos os sonhos de Deus. Nós temos sonhos, todos nós, para as nossas vidas. Desejos que nós queremos alcançar, objetivos que nós queremos realizar. Mas também há os sonhos, né? Que acontecem quando nós estamos dormindo. Tem pessoas que lembram de tudo, tem outras que não lembram de nada. Tem ainda aqueles que são os sonhadores, né? Que sonham acordados. Mas muitas vezes nós vamos sonhar com aquilo que vivemos durante o dia. Né, o que fomos dormir pensando, preocupados. Então, a nossa mente ela pode projetar uma fantasia, um pensamento, que pode trazer uma coisa muito boa, mas também pode trazer uma grande aflição. A ciência vai dizer que os sonhos, eles são uma maneira de acessar os aspectos do nosso inconsciente, do nosso psique, que nós não teríamos acesso quando nós estamos acordados. Então, esses sonhos, eles são capazes de expressar aquilo que está no teu íntimo. Aquilo que nem você conhece, os teus medos, os teus desejos e os teus anseios mais profundos. Mas também há bons sonhos, que trazem alegria, que trazem paz, que acalmam o coração ansioso. Mas eu quero te perguntar, você sabia que Deus tem sonhos para cada um dos seus filhos? A palavra de Deus vai nos dizer em Jó 33, do 14 ao 18. Você pode abrir a palavra. Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba em um sonho ou uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Fecha os teus olhos, vamos orar. Amado Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença, Deus. Invocamos, Deus, a Tua presença que é viva e manifesta. Senhor, saímos dos nossos lares, estamos assistindo a esse culto, porque nós viemos aqui te ver, Senhor. Viemos ser tocados pela Tua presença. Viemos, Senhor, ouvir a Tua voz. Manifesta, Senhor, a Tua vontade em cada vida, em cada coração. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos e cerca este lugar, Senhor. Cerca, Deus, com anjos ministros da Tua palavra. Cerca os lares que nos assistem. E todo roubo da palavra seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu dependo de Ti. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça e venha falar aos corações. Manifesta, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor escreveu para derramar sobre a Tua igreja nessa noite. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus que está aqui. Quantas coisas Deus já fez essa noite. Quantas orações e Deus tem tocado os nossos corações. Mas eu quero te dizer que Deus coloca sonhos em nossos corações para um propósito.
para uma direção, para uma circunstância, para algo que você não sabe o que fazer. E Ele pode, através dos sonhos, revelar para você um futuro, uma circunstância e te também trazer livramentos. Os sonhos também podem acontecer, como nós lemos ali no texto, quando nós estamos dormindo. E essa é uma maneira de Deus falar com os homens. Deus fala com o seu povo através de sonhos. E isso se comprova de Gênesis a Apocalipse. Porém, isso não quer dizer que todas as vezes que a gente sonha, é Deus que está falando com a gente, certo? Então, não são todos os sonhos que são de Deus. Existem aqueles sonhos que partem do coração do homem e que muitas vezes não estão dentro dos planos de Deus. Então, você precisa buscar discernimento, compreensão, para entender aquilo que você está vivendo ali. E como que você faz isso? Através da palavra, da meditação, da busca da sabedoria, você vai poder discernir os sonhos que Deus tem para a tua vida. Provérbios 16, 1 vai dizer assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ainda Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Eclesiastes 5, 7. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Para se livrar, irmãos, de sonhos enganosos, busca o Senhor. Busca o Senhor que vai te dar sabedoria. E a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo dele, mas é, ai de mim se o Senhor não estiver comigo. Ai de mim se eu estiver nesse caminho, nesse plano, nesse propósito meu, sozinho. Então, quando nós temos esse temor no nosso coração, a sabedoria vem e o Senhor nos livra de coisas enganosas. O inimigo também pode dar sonhos, irmãos, porque nós sabemos que a nossa mente é um grande campo de batalha do inimigo. Zacarias 10, 2 vai dizer assim, olha só. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso, o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Enganos na mente, para trazer medo, para desviar o homem do seu caminho, interferindo no plano que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. E isso acontece muitas vezes quando nós andamos sozinhos sem Jesus. Quando vamos vivendo a nossa vida entregue às circunstâncias e aos nossos desejos. E eu quero te perguntar, o que você tem gerado? Seus sonhos ou os sonhos de Deus? Eu quero, nessa noite, compartilhar com você algo que Deus colocou poderoso no meu coração. Porque quando nós começamos o culto, eu disse que os sonhos são movimentações do céu na terra. São direções que Deus dá para que nós possamos estar alinhados ao propósito eterno. Então, nós precisamos guardar isso no nosso coração e buscar entender que Deus fala, sim, através de sonhos. Deus fala, sim, colocando no nosso coração a sua vontade. E uma forma de você entender que o sonho é de Deus é saber que Deus não vai falar nada que não esteja na sua palavra. Então, essa é uma forma de nós discernirmos. Deus também não vai falar nada que seja contra a sua natureza. Porque Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Ele não tem parte com a mentira, Ele é verdadeiro. Deus não faz coisas engendradas, jeitinhos, não. O Senhor é o Espírito da verdade. Ele não tem parte com a mentira. Então, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que você já tem um dúbio sentido, fuja. Não é Deus falando contigo. Mas para que você possa discernir um sonho, para que você possa discernir aquilo que Deus está falando contigo, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa saber e ouvir todos os dias, o tempo todo, a voz do Senhor. Porque aí sim, você vai saber que é o Pai que fala contigo. Sei que muitos aqui não vão lembrar, mas houve um tempo que os telefones não tinham identificador de chamada.
Então, a gente identificava as pessoas íntimas do tanto que se falava com elas. O telefone, a pessoa dizia, alô, você já sabia quem era. É assim. É assim. É assim que precisamos identificar a voz do Espírito Santo, de tanto estarmos com Ele. Então, amados, nós podemos também dizer que os sonhos é uma maneira excelente pelo qual Deus derrama as suas promessas sobre toda a terra. É uma forma como Deus derrama profecias. Então, Deus vai usar esses sonhos para nos dar livramentos, para nos prevenir de algo, para nos livrar de enganos, de ciladas e para alinhar nossa vida ao seu propósito. E quando Deus se comunica com você em sonhos, você precisa dar atenção a isso. Não é só, uau, eu sonhei isso, nossa, que incrível, que lindo esse sonho. Não, Ele iniciou uma conversa contigo. Você precisa continuar. Como? Orando, jejuando, lendo a palavra e perguntando ao Senhor, Senhor, para que o Senhor me deu esse sonho? Por que isso não sai do meu coração? Porque eu faço tantas coisas e isso sempre volta. Porque aí, quando você faz essa volta na comunicação com o céu, Deus vai te dar a instrução para cumprir aquilo. Quantos de nós estávamos num caminho muito bom, fazendo uma faculdade maravilhosa, ou num trabalho dos sonhos, e Deus disse, não é aqui o teu lugar. E você disse, ai, eu acho que não é Deus que está falando comigo, eu sou tão bem sucedido, eu estou vivendo uma coisa tão extraordinária. E Deus disse, não é aí o teu lugar. É isso, irmãos. Sonhar os sonhos de Deus é muitas vezes também renunciar. Então esteja atento à voz de Deus. Muitas vezes Ele vai falar por sonhos, por visões, mas nós estamos muito ocupados. Esse é um tempo de muitas demandas. Esse é um tempo que todo mundo está sempre correndo. Posso falar por mim, mas eu tenho aprendido a submeter tudo que eu vou fazer à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sendo distraídos daquilo que Deus tem para nós. Eu lembro que houve um tempo que nós, eu sou de Recife e o Abson ainda era seminarista. E nós achávamos que o nosso tempo aqui em Curitiba já tinha terminado. Moramos aqui há quase 24 anos. E nós começamos a pensar, recebemos convites de trabalho e tantas coisas. Né? A família do Abson lá, são líderes de igreja. Então, nós pensamos, vamos voltar. E naquela noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, nós estávamos lá na nossa casa em Recife. Né? E era beira-mar, nós morávamos no 10º andar, antes de virmos para cá. E nisso, o mar recuava. Mas ele recuava que dava para ver os corais. E eu olhava da varanda de casa e eu estava com os meus filhos, o Lucas e a Ingrid. E quando o mar recuava, eu dizia assim, isso é uma tsunami. E eu abraçava as crianças e nisso a onda vinha. Mas ela crescia, mas ela ia até o 8º andar. E eu pensava, nossa, quem está lá embaixo morreu. Só que aí a onda recuava mais ainda. Mais ainda, mais ainda. E quando ela recuava, ela vinha e cobria. O nosso prédio tinha 16 andares. E ela vinha, só que aquela onda se transformava numa grande pedra, como se fosse de gelo, sabe assim? Sabe lago congelado? Né? Aqui, quem já viu, fica igual uma pedra. Se transformava numa pedra com uma ponta e tinha uma cara de um demônio. E eu disse assim, quando isso bater aqui no vidro, vai quebrar. E eu dizia, Jesus. E quando eu falava Jesus, e eu olhava aquilo, eu dizia assim, então é você, né, Satanás? E o Senhor foi me acordando e falando ao meu coração, não saiam de onde eu os coloquei. Uns 2 meses depois, né, amor? Você foi levantado pastor de famílias aqui na igreja. Então, irmãos, o inimigo vai tentar te tirar do propósito. E você, muitas vezes, vai ter todos os argumentos que você acredita que estão certos para fazer aquilo. Mas o caminho de volta é muito difícil. É muito difícil quando você tem que voltar numa coisa que você não deveria ter ido. Então, em tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor.
Fale com Ele, se coloque, abra o teu coração, a tua mente e diga: Senhor, fala comigo. Eu estou pensando em sair desse trabalho para ir para aquele. Eu estou pensando em morar em outro lugar. Eu estou pensando em me casar. Eu estou pensando. Submeta os seus pensamentos à mente de Cristo, para que você saia do engano. Então, irmãos, nós precisamos entender que, como eu falei, nós precisamos ter uma vida de intimidade. E isso não é ter uma religião. Amém? A religião não nos salva no dia da nossa aflição. Eu amo ser batista e eu creio na palavra e nós temos uma igreja bíblica fervorosa, cheia do Espírito Santo. Mas no dia mau eu não posso invocar: eu sou batista, por favor, sou batista. Não, ou qualquer outra denominação. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso saber o Deus que eu sirvo, para então eu ter convicção de que aquele que começou a boa obra na minha vida vai completar. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai completar. Então é tempo de nós sairmos dessa zona de só receber. Você precisa buscar a Deus com toda a intensidade do seu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você, e isso não é uma frase de efeito, porque quando Deus trouxe Jesus à terra, Ele revelou o coração dele ao mundo, porque Cristo é a revelação de Deus aos homens. Jesus veio mostrar como Deus pensa, o que Deus faria em qualquer necessidade, num deserto, com tentação, todas as coisas Jesus viveu. Jesus veio fazer um caminho que nós precisamos trilhar esse caminho. Você veja, quando o povo sai do deserto, o deserto vence o povo, lá em Gênesis, né? Moisés sai e aquela nação inteira morre no deserto. Só apenas 2 homens, e os que nasceram ali, entram na terra prometida. Mas quando Jesus vence o deserto. Você está entendendo? Tudo que ninguém conseguiu fazer, Jesus fez. E a palavra de Deus diz que Ele foi tentado de todas as maneiras, mas Ele venceu Satanás no deserto. E se Ele venceu, nós venceremos. Você pode vencer. Não há nada que você não possa fazer ou viver no nome de Jesus. Então, busque intimidade com Deus. Busque esse relacionamento. Busque trazer isso. Hebreus 11:6 vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, pela fé, acreditem que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. De nada adianta nós buscarmos ao Senhor e não acreditarmos nessa verdade. Deus existe, Ele é real, Ele te recompensa por você estar buscando. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, qual a resposta que você veio, qual a circunstância, mas eu quero te dizer, Jesus está aqui. Jesus está neste lugar e ninguém encontra Jesus para sair de mãos vazias. Ninguém sai da presença de Deus sem resposta. Ninguém sai da presença de Deus sem que Ele transforme a sua vida. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando você vive isso e você já foi tocado em cura, quando você ficar enfermo, você vai lembrar. Você vai lembrar. Jesus já me tocou, Ele já me curou. Então, Ele vai me curar de novo. Se você já foi tocado em provisão, certamente Ele proverá. Tantas circunstâncias em relacionamentos restaurados, em casamentos, em casos de família, em livramentos, em libertação de vícios, certamente o Senhor fará. Porque naquilo que somos consolados, consolamos. Muitas vezes, igreja, nós vamos viver essas circunstâncias. E você, se já foi tocado pelo amado Jesus, salvo por Ele, você sabe que Ele é o Emanuel. Você sabe que Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Através dos sonhos, Deus pode, em primeiro lugar, apontar um destino profético. Mais uma vez, eu quero dizer à igreja
que profético é aquilo que existe no reino de Deus. Profético é tudo aquilo que existe no mundo espiritual. E acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Como que o profético acontece? Através da tua vida. Através da minha vida. Daqueles que se colocam num lugar de conhecer o coração de Deus. De perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor tem para esse tempo? José, no Egito, Deus deu um sonho para ele. E sabe, irmãos, aquele sonho levou José a viver os piores dias da sua vida. Porque a sua família achou que ele se achava melhor do que todos eles. E os seus irmãos o venderam como escravo. Alguém que era o filho amado foi vendido como um bicho. Você já imaginou isso? Alguém que faz tudo certo e dá tudo errado. Tudo errado. Mas eu creio que foi esse sonho que Deus deu a José, que manteve ele vivo durante todo aquele tempo em que Deus o estava constituindo na casa de Potifar, na prisão, em tantos dias desafiadores e tristes que ele viveu. Aquele dom que Deus deu para ele, quando ele ainda era adolescente, manteve ele vivo, até se cumprir a sua missão. Mas sabe, irmãos, aquele dom, quando José entra na prisão, ele só era o sonhador. Mas dentro da prisão, ele é aquele que revela os sonhos de Deus. Ele é aquele que interpreta os sonhos. E foi isso que o salvou. Foi isso que o fez um dia estar diante de Faraó. E nós precisamos entender a constituição de Deus na nossa vida. O sonho de José levou ele para o Egito, porque parecia que o Egito era a terra da sua aflição, mas era ali, naquele lugar que ele estava sendo constituído, para, sabe, salvar o mundo. Não só da fome, da miséria, da desgraça, mas para poder revelar a Deus, ao povo, que Deus fala sim com os homens através de sonhos. Deus colocou através do sonho de José, que ele interpretou, ele num lugar de autoridade e de governo. Gênesis 45, do 4 ao 8, vai dizer assim: E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Lembrem que os irmãos de José tinham vendido ele, e agora eles se reencontram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Eu quero declarar que os sonhos de Deus vão te levar para lugares de governo, de autoridade. Deus fez os seus filhos para estarem em lugares aonde eles vão mudar ambientes, circunstâncias, porque José, naquele momento, prenunciava Cristo, que é o alimento que sacia a fome do mundo. Todos vêm a Jesus sedentos, famintos, e Ele os alimenta. Jesus disse isso. Você que está com fome e com sede, venha e coma e beba de mim. Então, irmãos, alguém que sonha os sonhos de Deus, com certeza será alguém relevante nessa terra. E você precisa buscar isso. Eu preciso. Como eu disse, nós só temos uma vida para viver. Vamos nos apresentar diante de Deus e que ela seja extraordinária. E que você parta dessa terra vazio por ter cumprido todo o seu propósito, por ter sido intenso com Jesus e ter feito tudo aquilo para qual você nasceu. Em segundo lugar,
esses sonhos podem trazer reconhecimento sobre a tua vida. Daniel 2, do 1 ao 22. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Presta atenção, o rei teve um sonho e ele chamou ali as pessoas mais inteligentes, os encantadores, e ele disse assim: eu tive um sonho, mas eu não vou contar o sonho para vocês. Eu quero que vocês peçam aos seus deuses, aqueles que vocês confiam, que o que foi que eu sonhei e que interpretem esse sonho. Porque se vocês não fizerem isso, eu vou matar vocês. Você já pensou nisso? Eu não vou ler o texto todo porque ele é muito grande, mas lê em casa. E aí diz assim: eles vieram e se apresentaram diante do rei. E aí o rei disse: eu tive um sonho, fiquei perturbado. Agora eu quero saber que sonho foi esse. E aí eles dizem assim: uma coisa é certa, se você não me contar o sonho e a sua interpretação, como acontecerá? E aí o rei diz: vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se vocês me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho. E aí eles responderam: que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Mas aí o rei disse que isso é muito fácil. Se eu contar o sonho para vocês, vai ser muito fácil vocês darem a interpretação. E aí, aqueles magos encantadores dizem assim: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador. Isso que o rei exige é difícil. Não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses. E esse não moram entre os mortais. Então aqueles homens colocaram aquilo num nível muito alto. Somente os deuses podem dizer o que o rei sonhou e trazer a interpretação. Isso não existe. Mas aí o rei ficou tão irado quando viu aquilo, com tanta raiva, que ele mandou matar todo mundo, todos os sábios da Babilônia. E aí saiu o decreto, que todos eles iriam morrer. Mas aí também foram buscar Daniel, que estava preso ali na Babilônia, né? Estava ali no exílio. E aí Daniel vai diante do rei, pede um tempo para que ele possa buscar a Deus e dar a interpretação do sonho. E aí ele vai para casa, conta toda a situação para os seus amigos, seus companheiros. E eles dizem: vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus. Vamos pedir misericórdia ao Deus dos céus. Irmãos, você já viveu uma situação aonde parece que não tem saída? Aonde você diz assim: é impossível eu sair disso. É impossível eu pagar essa dívida astronômica. É impossível essa enfermidade que está sobre o meu corpo. É impossível eu vencer esse vício, esse cativeiro. É impossível Deus transformar a minha casa, a minha família. Era isso que eles estavam vivendo. E havia uma sentença de morte. Coisa triste é quando nós recebemos um diagnóstico e uma sentença de morte. Mas há um Deus que se chama Deus do oculto e do escondido, que nos livra, que nos guarda e que nos protege e que traz toda a provisão que você precisa, tudo aquilo que você precisa. E é assim que eles oraram. Olha só. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiu-se o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! Eu lembro que quando eu estava grávida do Lucas, eu colocava a mão na minha barriga e eu dizia: Senhor, dá ao meu filho a mesma inteligência que o Senhor deu a Daniel. Dá a ele a capacidade intelectual, dá a ele uma sabedoria tão grande que ele vai tocar o mundo
com o teu poder. Precisamos orar essas coisas sobre os nossos filhos. Às vezes eles vão fazer uma prova, eles estão diante de um desafio. Pega a tua mão, põe na cabeça deles, ou se é você mesmo, põe em você aqui, diz: Deus, me dá a mente de Cristo, me dá discernimento, me dá autoridade. Senhor, aumenta, porque a Bíblia vai dizer lá no início do livro de Daniel, que Deus, por causa da consagração e jejum que Daniel fez, Deus aumentou a capacidade intelectual de Daniel 10 vezes mais do que a todos os outros homens. A ciência diz que a gente não usa nem 10% da nossa capacidade. Então, é uma conta de padeiro. 10 vezes 10, ele usava quase 100%. Porque não era a mente de um homem extraordinário, era a mente de Cristo ali. Era a mente de alguém que discernia e falava com Deus em intimidade. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós, a sua igreja. Nos livrar de coisas que muitas vezes parecem tão boas. Nos livrar de sonhos que parecem tão bons, mas vão só trazer frustração. Só frustração. Então, irmãos, o rei ainda diz assim, olha só que texto, esse é um dos textos que eu mais amo. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. E certo é o sonho, Daniel está dizendo, e fiel é a sua interpretação. E o rei diz a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois foi você capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios. Como eu amo isso! Deus que esconde coisas para revelar àqueles que são íntimos para Ele. Você já imaginou isso? É isso que o Salmo 25 vai dizer. Que Deus se revela àqueles que são íntimos. Aquilo que aconteceu com Daniel foi uma grande oportunidade para aquele homem que conhecia tantos deuses, que tinha acabado de matar todos os seus sábios e encantadores. Reconhecer que Ele era o único Deus verdadeiro. Eu quero te perguntar, a tua vida fala do Deus que você serve? Quando você chega num lugar, as pessoas dizem que você é a resposta para aquilo. Irmãos, precisamos considerar isso. Precisamos viver isso. Porque o Evangelho é o poder de Deus para os homens. É a boa notícia. Você e eu precisamos ser a boa notícia. Precisamos, porque se você diz, se alguém te pergunta, qual é a sua religião? Eu sou evangélica. Então a pessoa vai dizer, então você tem uma resposta para mim. E você não tem qualquer resposta, você tem a melhor resposta. Você tem a solução. Porque o Evangelho é as boas novas do reino de Deus. É a resposta que o mundo precisa. Precisamos viver isso. Precisamos viver intensamente esse tempo. Porque isso é avivamento. É alguém que foi despertado de um sono profundo. Aonde não tinha sonhos com Deus, mas sonhos pessoais. E começou a viver os sonhos de Deus. Quando Deus, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, dá um sonho a alguém, isso o mantém vivo. Isso o mantém vivo. E você veja que o nível foi crescendo. Porque se com José no Egito, José interpreta o sonho de Faraó. Com Daniel, ele revela o sonho que ele não sabia. Aumentou o nível da coisa. E ele ainda o interpreta. É isso que Deus tem para a igreja de Cristo. Porque esse é o poder do Espírito Santo. Porque esses sonhos, eles são ferramentas de Deus para realizar seu propósito na terra. É isso que os dons são, irmãos. Os dons são as características de Deus. São ferramentas que Deus capacita seus filhos para a edificação do corpo de Cristo.
Imagine que você vai desparafusar aquela porta. E você não tem nenhuma ferramenta. Você só tem uma faca, certo? Aí você vai ficar, e eu, o dia todo ali tentando tirar. E a gente vai até conseguir. A gente vai conseguir. Não é? Mas, se você tem a chave de fenda perfeita, que encaixa ali, você faz clic, 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 a porta sai. Isso é o dom. O dom vem tirar o peso. O dom vem trazer a leveza do céu para a terra. Então, busque isso. A palavra de Deus vai dizer, lá em Zacarias 4, não é por força, nem é por poder. Não é pelo teu muito intelecto, não é pelas tuas posses, que essa obra será feita, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos entrar nesse caminho, irmãos, que o Senhor tem nos apresentado. O poder do Espírito Santo para salvar a terra. E nós precisamos buscar isso com muito zelo e muito temor no nosso coração. Os sonhos de Deus vão te levar a ter reconhecimento e autoridade. Mas, irmãos, o dom precisa ser refinado. Amém? O que quer dizer isso? Não basta apenas sonhar. Não basta somente ter uma palavra de conhecimento. Você precisa dar um destino para aquilo. Quantas pessoas chegam e dizem assim, olha, Deus me falou isso ao teu respeito. Testifica. Aí você vai dizer, sim, testifica. E aí a pessoa diz assim, tá, e agora, o que eu faço com isso? Aí você diz, não sei. Vai buscar a Deus. Isso é um dom que não foi refinado. Você precisa buscar a interpretação. Se você tem a palavra de conhecimento, você precisa buscar o dom da sabedoria, do conselho. Para que na hora que você for dar uma direção para alguém, você possa dizer, mas aí você vai fazer isso, isso e aquilo. Porque os sonhos, ou qualquer outro dom que Deus dá, não é só para a gente dizer assim, uau, que extraordinário, que lindo, que poderoso. Não, irmãos, é para viver. É para nós vivermos. São instruções do céu. São caminhos, são planos, são mapas que Deus nos mostra de como Ele traçou a nossa vida. E de como Ele traça a tua vida aonde você está. É uma ferramenta muito poderosa. Quando eu comecei a sonhar, e eu ainda era adolescente, eu não entendia nada, nada. E também não entendia as visões. E eu fui orar, fui buscar a Deus. E o Espírito Santo disse, leia o livro de Daniel. E quando eu comecei a ler o livro de Daniel, eu vi que eu era como Daniel. Eu tinha sonhos, tinha visões, mas eu não entendia nada. Mas eu vi o que Daniel fez. Ele orou e jejuou. E Deus começou a dar a interpretação. E eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a orar e jejuar até que Deus me desse aquilo. E o Senhor começou a me dar aquilo. Então, isso é o refinar. Isso é um zelo que você tem com aquilo que Deus está te dando. E Deus pode se manifestar das mais diversas formas. Mas Deus é integral. É completo. Tem muitas pessoas que fazem cursos de sonhos, de interpretação de sonhos. Eu não tenho nada contra sonhos, contra cursos. Mas essas coisas a gente aprende no nosso secreto. Essas coisas você vai aprender lendo a Bíblia. Essas coisas você vai aprender no teu relacionamento com Deus. Não em curso. Amém? Então busca o Senhor. Gaste um tempo com Ele. Até que Ele te responda. Até que Ele se revele a você. Deus está levando os seus filhos a um nível mais profundo. Mais profundo. Outra coisa. Tudo que Deus te der, coloque sobre o crivo da palavra. Porque o nosso coração nos engana. Amém? Lembra? A gente sonha com aquilo que a gente estava pensando. A gente sonha com aquilo que a gente viveu durante o dia. Né? Meu marido gosta de ver filme policial antes de dormir. Eu digo, eu não quero ver isso, senão vou sonhar que eu estou sendo perseguida, que os bandidos estão atirando em mim. Eu quero sonhar. E a gente sonha mesmo, gente, que aquilo fica guardado na tua memória. Então, nós precisamos colocar no crivo da palavra. E eu tenho esse combinado com o Senhor. Senhor, tudo que o Senhor me mostrar, me dá uma palavra bíblica. Uma palavra bíblica que traga respaldo, que traga certeza, que é o Senhor que está falando comigo. É uma palavra que te garante. Irmãos, nós precisamos ter experiências extraordinárias com Deus. Porque Deus, a gente não só estuda teologicamente.
É maravilhoso ir para uma faculdade, fazer um curso de teologia, é incrível. Mas não é lá que você aprende a se relacionar com Deus, não. Jesus disse, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa experimentar. Você precisa degustar. Você precisa comer daquele que é o alimento que salva toda a terra. Nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração. Leituras bíblicas que vão trazer revelações profundas do que Deus fala ao teu respeito, do que Deus fala ao meu respeito. Amém? Em nome de Jesus. Eu lembro que eu tive uma experiência quando eu tinha 16 anos. E eu lembro que eu estava estudando para o vestibular, e já era de madrugada, o dia já estava amanhecendo. Meu pai era um homem muito rígido, ele dizia assim, ele era carioca, e ele dizia, você tem que estudar, tem que estudar. Você sabe como eu estudava? Ele dizia, eu colocava meu pé dentro de um balde de gelo para não dormir. Então, lá em casa o negócio era assim. E o meu pai, ele era engenheiro, e ele trabalhava numa multinacional, e ele tinha viajado e comprado uma máquina que, se ficasse parada, eram milhões de dólares por dia que a empresa tinha. Porque era uma empresa que fabricava turbinas de avião. Então, era muito dinheiro. E a máquina quebrou. A máquina quebrou. E aí, manda chamar o homem lá na Suíça que fez a máquina. O homem vem e não conserta a máquina. Ele disse, pronto, agora sou eu. Fui eu que trouxe isso. Fui eu que comprei. É o meu prejuízo. E eu lembro que naquela noite que eu estava de madrugada estudando, eu passei pelo quarto do meu pai. E a luz estava acesa. E meu pai estava ajoelhado. E ele estava ali com aqueles papéis que os engenheiros fazem, né, milimetrados ali, cálculos. E ele escrevia muitos cálculos. E eu disse assim, pai, o que o senhor está fazendo? Ele disse, eu pedi a Deus que consertasse aquela máquina, e Ele está me dando todos os cálculos. Eu sonhei com isso. E eu fiquei assim, olhando para aquilo. E Ele falou aquilo para mim. Ele disse assim, em toda a sua vida, o que você não souber, e mesmo que você saiba, pergunta para Deus. Ele vai te mostrar. E aí eu fui para a escola, ele foi trabalhar. E aquela manhã, ele entrou embaixo daquela máquina. E ele consertou uma máquina que nem o homem que fez consertou. Você pode entender? Deus que conserta uma máquina não vai consertar a tua vida. Não vai consertar teu casamento. Não vai consertar o teu coração, o teu trabalho, o teu relacionamento. Não vai consertar os teus filhos. Não vai consertar os teus projetos, os teus negócios, os teus sonhos. Precisamos ser tocados por isso. Precisamos ser tocados por esse poder que está acessível a cada um de nós. Eu aprendi ali a pedir orientação a Deus em tudo. Lá em casa, todo mundo sonha. Eu sonho, Mo sonha, as crianças sonham. E eu lembro que quando o Luquinhas, filho do pastor Henrique, ele teve um tempo que foi morar com a gente. E ele dizia assim, eu nunca tive sonho, mas desde que eu vim morar aqui, eu sonho todo dia, porque essa é a casa dos sonhadores. Eu digo, é isso aí, Luquinha. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Deus tem isso para nós. O quanto que você quer de Deus? Para deixar de ter uma vida mais ou menos. E a tua vida pode ser muito boa. Mas para viver algo extraordinário. Extraordinário. Em terceiro lugar, Deus vai nos dar a direção certa. E esse texto também é lindo. Mateus 1, do 18 ao 22. E diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi,
Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. José, ao saber que Maria estava grávida, ele podia correr lá no Sinédrio, que ele ia ser desobrigado do compromisso que ele tinha com ela. Ou o que ele pensou. Porque se ele fizesse isso, certamente ela ia ser apedrejada. Não, eu vou abandonar, eu vou embora, eu fujo. E aí, a situação fica aí. Quantas vezes nós fazemos isso? É um desafio tão grande, é algo que você pensa assim, isso vai ser uma vergonha na minha vida. Isso vai ser uma grande humilhação. Isso vai ser uma grande perda. E você pensa, eu vou desistir, eu não vou enfrentar, eu não vou. Mas aí o Senhor vem e fala contigo. Como falou com José. E ali, Deus traz uma revelação incrível. Incrível. Porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus encarnado, o Salvador do mundo, o Messias, aquele que seria adorado pelas nações, o Filho de Deus, o Criador de tudo, ele foi revelado a um homem chamado José. Você já pensou nisso? Aquele que era a revelação de Deus para o mundo. Aos homens, ele foi revelado em sonhos. Você entende como Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele conta com a gente. Ele nos inclui nos seus planos. Você está incluído nos planos de Deus? Quero que você se faça essa pergunta essa noite. Deus tem me incluído nos seus planos? Você tem orado isso? Você tem buscado e dito, Senhor, não faz nada sem que o Senhor não me inclua. Irmãos, isso não é só oração de pastores. Não, isso é oração de todos os filhos de Deus. Senhor, não faça nada grandioso sem antes me colocar nesse plano. Conta comigo, Deus. Conta comigo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Deus dá conta de tudo que Ele levanta. Ele sustenta, Ele promove e Ele protege. E se você está vivendo os sonhos de Deus e parece que está dando tudo errado, como José, fique firme. Deus está no controle. É isso que Romanos 8, 28 vai dizer. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Em quarto lugar, Deus vai nos livrar do engano. Deus vai te livrar do engano, dando os sonhos dele para você. Mateus 27, 19 vai dizer assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. Imaginem que aquele homem que achava que estava com a vida de Jesus em suas mãos, Deus trouxe a sua esposa um sonho que trouxe um terror para ela. E ela se acordou assustada e ela foi falar com seu marido para livrá-lo de cometer uma injustiça, para livrá-lo da aparência das coisas. Porque tem coisas que parecem que são boas, mas vão nos levar por caminho de morte. Quantas vezes Deus faz isso, gente, na nossa vida? Às vezes é alguém que parece tanto que é teu amigo. Às vezes é um negócio que você vai fechar, que parece ser incrível, né? Às vezes é uma sociedade que não é para ser feita. Algo que parece que vai dar certo, mas dá errado. Às vezes é aquela amiga que não é tua amiga. Quem vai te falar? É o Senhor. É o Senhor. E você em oração diz: Senhor, me livra disso. Me livra do engano. Me livra das falsas aparências. Jesus, me dá os teus olhos. Me faz ver como o Senhor vê. Me faz enxergar como o Senhor enxerga. Isso vai te dar uma profundidade além das aparências. Amém? Em nome de Jesus.
Porque certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E em quinto e último lugar, os sonhos também são um sinal da volta de Jesus e do avivamento que virá. Joel 2, do 28 ao 32, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Os sonhos são para esse tempo. Porque alguém idoso não sonha mais. Eu lembro que quando meu pai foi ficando idoso, ele perdeu o sono. Ele já dormia bem pouco, quase nada. Então, quando alguém idoso sonha, é porque já está vivendo um grande avivamento. E esses são nos nossos dias. Nós precisamos nos antecipar, estar preparados para esse dia que o Senhor virá. O ano passado, eu tive um sonho do arrebatamento. Eu sonhei que era um dia muito claro aqui em Curitiba, de um sol muito grande, como esses dias agora, né, que nós passamos. Como ontem, né, gente? Nem parece que estava... Ontem não, sexta-feira. Aquele sol, que não tinha uma nuvem no céu, maravilhoso. E aí, de repente, nós olhávamos para o céu e os pés de Jesus iam saindo. Mas eles eram muito grandes. O tamanho das pernas não dava, aquilo fugia. E, de repente, eu já estava fora da terra e via a terra como muito pequenininha. E os pés de Jesus eram muito maiores do que a terra inteira. E nesse momento, porque nós cremos que Jesus vai vir buscar a sua igreja, amém? Amém. Então, espere, se prepare. E nesse momento, as pessoas olhavam para dentro de si mesmas e o espírito delas se encontrava com Deus nos ares. Mas tinham muitas pessoas que olhavam, como eu estou olhando agora, e não saía nada. E elas ficavam desesperadas. E elas começavam a chorar e bater no peito e diziam, e eu? E naquele momento o Espírito de Deus falava, o tempo acabou. Elas não entregaram o espírito delas a mim. O tempo acabou. Filha, me espere. E eu acordei. Para que Deus dá um sonho como esse, irmãos? É só para eu saber aquilo que a Bíblia já diz, para testificar? Não. É para eu me preparar. Porque essa é uma verdade. Está para acontecer. E quantas vezes nós temos palavras que Deus nos dá, destinos que Deus nos mostra, sonhos, e nós não fazemos nada com aquilo. O sonho não é para uma satisfação pessoal, é para você viver o propósito de Deus. Porque os sonhos são incomparavelmente maiores do que aquilo que nós vivemos. Nós precisamos entender que nós temos dias que Deus já escreveu, e temos dias que nós escolhemos viver. Tem coisas que acontecem sobre a terra que está somente sobre a vontade permissiva de Deus. Deus não fez aquilo. Mas nós vivemos num mundo separado de Deus por causa do pecado. Então tem muitos caminhos que nós estamos vivendo, que são frutos das nossas escolhas. Mas quando alguém decide viver os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família, você sai do seu caminho e você converge para o caminho do Senhor. E aí você começa a viver os dias que Deus escreveu, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Salmo 139 vai dizer.
16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles estava escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Se você deixa Jesus passar na tua frente, e quando você não sabe o que fazer, você faz aquela célebre pergunta: no meu lugar, o que faria Jesus? Você não vai falhar em teus próprios passos. Você não vai falhar em tuas próprias escolhas. Porque você está entregando a Deus aquilo que ninguém tem. Nenhuma outra criatura tem. É o livre-arbítrio, o poder de escolher. E nós começamos então a viver esses dias que Deus escolheu para a nossa vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, e que você pudesse perguntar para Jesus: Jesus, aonde o Senhor estava quando eu passei por tudo isso? Fecha os teus olhos e fala para o Senhor: aonde eu estava? Aonde o Senhor estava, Jesus, quando eu comecei a passar por essa situação? Deus pode te dar uma imagem, Deus pode falar no teu coração, Deus pode, nesse momento, ouça a voz do Senhor. E agora, diga assim: Jesus, eu quero te entregar toda essa situação. O que o Senhor vai me dar? Se eu te entregar, o que eu terei da tua parte? Se eu te entregar todo o controle, todo o medo, toda a angústia, toda a impossibilidade, o que o Senhor vai me dar? Eu quero te convidar a se colocar em pé. Você que desistiu dos sonhos de Deus, você que engavetou projetos, sonhos pessoais, você que desistiu da sua família, da sua profissão, do seu ministério, você que está num caminho muito íngreme, muito difícil, você que já se decepcionou com pessoas, com circunstâncias, que espera algo impossível aos olhos humanos, alguém que tem uma circunstância que ninguém pode resolver, uma enfermidade incurável para os homens, algo que não tem diagnóstico. Eu quero te dizer, nada é impossível para Deus. Jesus pode, Jesus quer realizar esse milagre. Sabe, quando nós fazemos tudo errado e nós saímos do propósito, como num GPS, você coloca lá o GPS para funcionar. Não é que a gente às vezes pega um outro caminho e o GPS recalcula a rota? Eu quero te dizer que nessa noite o Espírito de Deus está recalculando a tua rota. E se você tiver com o teu Wi-Fi conectado ao de Deus, Ele vai te trazer de volta ao centro da sua vontade. Ele vai te trazer de volta ao teu propósito eterno. Aquilo para qual você nasceu. Eu não sei se você entrou numa rua, um beco sem saída. Você não sabe como sair disso. Mas você sabe que esse caminho que você se encontra, ele só tem tristeza e dor. Se a sua alma ficou doente, irmãos, abatida, fora do propósito, o Deus que habita em você, essa noite, vai te trazer de volta. Amém? Vai te trazer de volta. Porque tem um lugar onde o céu e a terra se encontram. Sabe onde é? Dentro do teu coração. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Somos da terra, mas Deus é divino. Então é no meu e no teu coração que o céu e a terra se encontram. Então dê lugar ao céu. Não deixe a terra te governar. Não deixe as impossibilidades, os medos, as angústias, as frustrações te governar. Não deixe aquilo que você não conhece. Lembre, você tem o Deus do oculto e do escondido. Você tem aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas. E eu queria
perguntar se tem alguém aqui essa noite ou em casa, você pode escrever no chat, que nunca entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, eu não estou falando de uma religião. Não, eu já falei, religiões não salvam. Eu estou falando de Jesus ser o Senhor da tua vida, dele te dar destino e propósito. Alguém aqui nunca fez essa oração de confissão a Cristo? Porque sabe, irmãos, eu nasci num lar cristão católico. E eu tinha os princípios, eu tinha as doutrinas, eu li a Bíblia. Mas quando eu li isso aqui, eu vi que eu estava no engano, porque Romanos 10, 9, 13 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Mesmo não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo é Senhor e Senhor de todos, e abençoa todos aqueles que o invocam o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação não se passa por herança. Amém? Então tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Tem alguém que nunca disse: Jesus, entra no meu coração? Ou você que está nos assistindo em casa, ou você se afastou dos caminhos do Senhor? Então, eu queria que toda igreja, vamos orar. E você vai declarar assim comigo, porque você vai encorajar. E diga assim: Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, que é a verdade, que é a lâmpada para os meus pés, e é luz para o meu caminho. E eu quero te aceitar, Senhor. E eu quero confessar com a minha boca que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o único Deus verdadeiro. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Me faz, Jesus, viver uma vida abundante, porque eu entrego a minha vida a ti. De todo o meu coração, envia o teu Espírito para selar a minha vida e morar em mim. Amém? Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero orar por você, pelas tuas causas, por causas impossíveis, por necessidades. Vem aqui à frente. Ou você também, que quer viver essa vida de intimidade com Deus. Nós vamos orar, os nossos intercessores, pastores, ministros estarão aqui. Então venha aos pés de Jesus. Venha ser tocado por aquele que pode todas as coisas. Venha e traga o teu impossível. Venha e traga aquilo que homem nenhum sabe. Venha aquilo que te angustia, como meu pai, como eu vou consertar aquela máquina. Você vai sonhar com Deus e Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Jesus, nós estamos aqui rendidos diante de Ti. Cremos, Senhor, que a Tua palavra é verdade. E nós cremos que não há impossível para Ti e nenhuma das Tuas promessas. Jesus, nós cremos que se tocarmos em Ti, sairá virtude. Nós cremos que o Senhor é poderoso para aperfeiçoar os nossos caminhos. Nós cremos, Jesus, que muitas vezes fazemos planos, mas é o Senhor que os confirma. Que muitas vezes temos pensamentos que parecem que são teus, mas não são. Mas o Senhor é aquele que se revela àqueles que são teus amigos. Se revela a tua igreja agora, Senhor. Tira-nos deste lugar de impossibilidades. Tira-nos, Senhor, desse lugar de enfermidades, de injustiças, de caos. E nos leva adiante para vivermos uma vida extraordinária. Senhor, nós declaramos que pertencemos a Ti, que entregamos a nossa vida e todo o nosso coração, que estamos cansados, Pai, de viver uma vida esforçada na força do nosso braço. Traz a Tua leveza, Espírito Santo. Traz a Tua leveza, sopra Teu vento de poder sobre a Tua igreja e restaura, e levanta, e ressuscita
Senhor, para sair de mãos vazias. Nós entregamos a nossa vida. Toma a mente e o coração dos teus filhos. Que saiam daqui hoje muitos Josés, muitos Daniéis, homens segundo o teu coração. Que o Senhor levante aqui homens que serão procurados por outros homens, porque serão sábios, porque terão respostas. Que o Senhor levante aqui mulheres, Senhor, extraordinárias em sabedoria, mulheres conselheiras, mulheres que vão edificar o seu lar, mulheres que vão transformar ambientes e atmosferas. Que muitas pessoas essa semana procurem os teus filhos como resposta para o caos das suas vidas, e que eles sejam usados por ti. Nós te agradecemos, Senhor. Nós abençoamos cada um dos teus filhos que vieram aqui. Toca, Espírito Santo, transforma, liberta. Vai adiante, visita os nossos. Vai naquela guerra, Senhor, que só o Senhor pode mudar. E faz uma obra de poder, de milagres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se levantar. E levanta as tuas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que você vá viver uma semana extraordinária. Que você não seja mais o mesmo, mas que você seja incendiado por aquele que é o Emanuel, o Espírito de Deus, aquele que não nos deixa. Que nunca mais os teus pés sejam guiados por você mesmo, não. Mas que você viva o propósito extraordinário de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai para viver uma vida extraordinária com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amo vocês. Um abraço. Vão na paz do Senhor. Eu me despeço de você que nos assiste. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.